Meus queridos irmãos e irmãs, antes de qualquer coisa, meu desejo é que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja cada um de vocês nessa noite, meus irmãos. O que está travando a sua vida, querido? Qual é aquela coisa bastante específica em que, não havendo na sua vida, tudo vai estar errado? Aquela coisa que você está esperando, em que no dia que ela acontecer, pronto, você está em paz, está tranquilo, e aí você pode ficar sossegado. Dependendo da forma que você enxerga a vida, essa resposta pode ter um conteúdo específico. E com isso eu quero dizer, para alguns de nós não. Talvez você não tenha uma coisa que você está esperando, às vezes há muito tempo, às vezes não há tanto tempo assim, mas que, a partir da sua visão, ela é que vai destravar todas as outras coisas. Alguns não têm isso, outras pessoas têm. Para algumas pessoas a resposta é imediata. No dia que eu pagar essa dívida, resolveu. Olha, quando chegar aquele emprego específico, resolveu, a Ana está aqui, eu vou passar no vestibular, pronto, é o último grande problema da minha vida, dali para frente é só alegria. Ou então, é só chegar a cura. No dia que essa doença for embora, está tudo bem. E aí então, a vida compreendida dessa forma, ela vira uma busca, irmãos. Ou, se não uma busca ativa, pelo menos uma espera. Se você tiver algo desse quilate na sua vida, tudo aponta para isso, seja de uma forma consciente ou não. Você está sempre esperando, está sempre buscando essa grande coisa que vai resolver. Contudo, essa pode ser uma má compreensão de como a vida se impõe, irmãos. E cada vez mais, eu digo, enquanto eu caminho aqui com o Senhor, cada vez mais me parece ser o caso. Eu acho que essa é uma forma ruim de ver a vida. Às vezes, a gente passa a vida inteira esperando a resolução de uma questão específica, imaginando que quando isso se descortinar, a gente vai ser feliz. Lá, nessa resolução. E muitas vezes, a bênção realmente chega. Muitas vezes, aquela espera de anos acontece. Finalmente, aquilo que a gente julgava ser um mal, cessou, acabou. Só que muitas vezes, esses cumprimentos trazem novas complexidades. Aquilo que a gente achava que ia ser a resolução definitiva, resolveu. Quando resolve, aparecem novas questões a resolver, inclusive ligadas à própria resolução primeira. Então, a vida, e num sentido maior para nós, que somos cristãos, a jornada com Deus parece muito mais cheia de nuances e de questões do que a gente imagina, irmãos. A gente assistiu, nessas semanas agora, um casal sofrer por 25 anos por causa de uma promessa que não se cumpria. Eles tinham uma promessa, eles não receberam essa bênção, e a gente viu, de forma muito dolorosa, a jornada dessas duas pessoas se relacionando com Deus, com a sua realidade. O que atrasava a vida? O que deixava a vida pesada, dura, dolorosa? Para esses dois era a falta de um filho. Eu acho que vocês estão me entendendo, mas o que eu quero dizer é, toda a vida parece girar ao redor dessa ideia fixa. Está faltando um filho. Então, quando o filho chegar, está tudo resolvido. A promessa de Deus chegou. Então, esse casal que suportou as provações, eles agora chegam do outro lado. Eles mantiveram a fé. 25 anos, poderiam ter ido embora, poderiam ter virado as costas para Deus. Não fizeram. E hoje a bênção chegou. Hoje a gente vai ver o cumprimento. Então, já que chegou, agora é só alegria, né? Só celebração. Eles já estão maduros, eles já venceram. Agora é só aproveitar, né? Gênesis capítulo... Você já meio que me conhece, né? Nunca está tudo bem, né, irmãos? Só vai estar tudo bem quando a gente chegar em Apocalipse 21, daqui a mais ou menos uns 15 anos, se a gente mantiver essa velocidade que a gente está. Do contrário, hoje, Gênesis capítulo 21, esse é o texto que a gente vai olhar. Livro do Gênesis, hoje a gente vai estar no capítulo 21, como a gente sempre faz. Se você puder, eu peço que você deixe aberto, que a gente vai caminhar pelo texto a noite toda, tá? 21, versículo 1. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circundou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias.
segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua bondade que nos alcança sempre. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo. E obrigado, acima de tudo, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. O Senhor prometeu que a gente lembraria das palavras de Jesus a partir da agência do Espírito. Então que o teu Espírito haja no nosso meio hoje, Senhor. Haja em mim, que estou falando, nos meus irmãos que estão ouvindo e que também respondem, que em todas essas nossas investigações da tua palavra, a gente sempre descubra Jesus e a cruz de Cristo. E que isso leve a nossa vida para frente sempre, Pai. Na direção do Senhor. É o que eu te peço no teu nome. Amém. Finalmente a gente chegou, queridos. A gente está aqui. 25 anos, irmãos. 25 anos de expectativa. 25 anos é um quarto de um século, irmãos. É tempo demais. São 6. São 6? Sou engenheiro, eu devia saber. São 6. São 6 Copas do Mundo, irmãos. 25 anos. Finalmente chegou. A exaustão da espera, irmãos, esperar é exaustivo. Sim, às vezes você não faz nada, é só ficar sentado. Mas essa espera é exaustiva, é massacrante. A espera agora dá lugar a uma festa que é irreprimível, que explode. Irmãos, esse é um texto de explosão. Agora o coração daquele casal é alegria. Uma vida inteira de humilhação. Lembra do nome? Abraão, pai exaltado, sem nenhum filho. Depois, pai de multidões, sem nenhum filho. Uma vida inteira. Finalmente agora acabou. Depois de toda a humilhação, depois de toda essa expectativa que é dolorosa, chegou. O texto diz pra gente: o Senhor visitou Sara. A semelhança do que a gente viu na semana passada, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que pode tudo, ele cumpre sua promessa com poder. De novo, né? Um casal estéril, 100 anos um, 90 a outra, um filho. E aí o texto diz pra gente que aconteceu tudo exatamente como havia sido dito por Deus no passado. Se você olhar no versículo 2, a expressão que aparece ipsis literis é no tempo determinado. Da nossa perspectiva e da perspectiva do casal, demorou muito. O texto vem pra gente, colocando a gente nesse plano narrativo, né? Tá dizendo o seguinte: olha, não demorou um segundo. Exatamente como deveria ter sido. Do jeito que Deus sempre planejou, aconteceu. O plano de Deus esteve incólume do começo ao fim. E aí Abraão obedece, né, a ordem. Deus disse, em alguns capítulos para trás: quando você tiver seu filho, coloque o nome dele de Isaque. Isaque significa ele ri. Então, no nome Isaque está encapsulando a alegria, a festa. Olhar para o menino é olhar a festa. O próprio nome dele dá essa noção, né? Riso. E aí Abraão obedece exatamente a ordem de Deus no nome e na circuncisão. No 8º dia, Abraão circuncida seu filho, marcando: ele é o filho da aliança. Ele é o filho prometido. Finalmente veio. E aí a gente tem Sara, né, irmãos? Sara vai falar. Depois de tanta coisa que ela já falou, e depois de tantas manifestações equivocadas, agora, segurando a criança, ela diz: Deus me deu motivo de riso. E mais, todo aquele que ouvir isso vai rir comigo também. Essa é uma cena bonita, irmãos. Essa é uma cena que vale a pena pedir para Deus nos permitir ver quando a gente chegar lá no céu. Uma mulher muito velha, irmãos, no crepúsculo da vida, segurando um bebê, dizendo: Deus me deu motivo de rir de novo. Nessa altura da minha vida, meu coração se enche de alegria. E mais, a criança é vetor de riso da família e da comunidade toda. Todo mundo que olhar vai rir junto comigo. E aí ela vai à frente, né? Ela diz: quem diria
quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? O texto está posto de uma forma de fazer a gente olhar e falar assim, ninguém, ok, 1000 aspas, tá? Mas ninguém esperava mais, ninguém acreditava mais. Quem diria que isso realmente aconteceria? É o que ela está dizendo. Depois de toda essa loucura dessa jornada, depois de todos os erros, quem diria que ainda é um gozo incontido, irmãos? É um tipo de fala de quem não consegue conter sua alegria. O texto todo parece aquele sorriso. Sabe aquele sorriso que insiste em não desaparecer? Aquele sorriso com todos os dentes, né? Largo, frouxo. A liberdade final, irmãos. E assim, alguns aqui entre nós que já passaram por esperas longas sabem o que é esse momento. Você esperar, você orar, você chorar e em inúmeras oportunidades parecia que não ia chegar. Eles desistiram no coração em alguns momentos, mas chegou. A liberdade final, a linha de chegada. Daqui para frente é celebração, é música, é comida. Só que poucas pessoas têm a experiência nesse nível que eles tiveram. Porque, irmãos, a espera foi longa demais. Eu não sei se aqui entre nós tem alguém que está esperando alguma coisa há mais de 25 anos. Mas, enfim, não é tão comum assim ter essa espera nesse nível e, de novo, com um nível de humilhação no processo tão alto. Lembra, toda vez que o nome de Abraão era dito, ele era relembrado que aquilo que ele recebeu como promessa não tinha chegado ainda, durante 100 anos. E chegou. E aí, Deus provou ser exatamente quem ele disse que era. Agora, a fé deles não precisa se impor, porque agora eles estão vendo, eles estão segurando a promessa em mãos. Deus falou que ia acontecer, aconteceu exatamente como Deus disse. Então eles provaram e eles viram que o Senhor é bom. Agora a conclusão deles é, Deus é o Todo-Poderoso. Deus realmente é maravilhoso, Ele é Deus, o nosso Pai. Irmãos, a pergunta é, a história acaba aqui, né? Porque começa com a promessa chega, terminou, é na festa. Irmãos, não parece que acabou? Beleza, era isso. A história era, vou te tirar da tua terra, vai nascer de você uma grande nação. Chegou o filho. Ok. Clímax. Rolem os créditos e termina com a música em tom maior, metais, e aparecendo eles se congratulando. Terminou. É uma história de vitória, de alegria. E é uma história de heróis que experimentaram a glória da conquista, a gente se inspira neles. Quase todas as histórias seriam assim, irmãos. Termina nesse ponto alto. Deu certo. Eles esperaram. Qual é a grande lição? Espere como Abraão esperou também. Só que a gente está lendo a Bíblia, irmãos. E a Bíblia quase nunca termina nesse momento. De novo, olha o tempo que a gente está esperando desse momento chegar. E ele chegou. Mas a história não acaba aqui. A gente vai um pouco além. E aí, a gente não vai ler, eu vou fazer algumas referências, você pode ir conferindo ou agora ou em casa quando você chegar, tá? Mas vai acontecer um pequeno problema. Da minha perspectiva, pequeno, tá? Não é pequeno para a história, mas da minha perspectiva é um problema bastante pequeno, na verdade. Na verdade não é nem quando. Todos os filhos, à época, eles eram amamentados até os 3 anos. Hoje em dia é uma loucura, né, irmãos? Eu nem sei o que a OMS está preconizando, não sei. Mas tem gente que amamenta muito mais tempo, tem gente que amamenta menos. Não sei. Mas a época era isso, 3 anos. Quando se fazia os 3 anos completos, quando a criança chegava nessa idade, tinha uma festa de desmame. Todo mundo celebrava, acabou agora, ele deixou de ser um bebê e ele passou agora a uma nova categoria na comunidade. Agora ele é um filho, ele é uma criança. Ele chegou a um nível de maturidade. Então tinha uma festa. Nessa festa, a gente vai ter um incidente. Bobo, irmãos. Incidente pequeno, demais. Porque, irmãos, dentre todas as coisas que irmãos fazem, o que irmãos sempre experimentam enquanto estão crescendo juntos? Sempre. Não importa qual seja o irmão. E se você não fez isso com seu irmão, e nem seu irmão com você, vocês tiveram uma infância errada, tá? Mas, irmãos, crianças ficam se importunando. Sempre.
Especialmente os mais velhos com os mais novos. Normalmente é assim que se dá, né? Os mais velhos estão sempre tirando onda com os mais novos, porque os mais novos não conseguem se defender direito. Não foi assim lá em casa, porque eu sou o mais velho, mas eu sempre tratei minha irmã com a deferência que ela merecia. Eu nunca perturbei, eu sempre cuidei dela do jeito que Deus sempre quer que as crianças cuidem dos outros. Mas nas outras crianças que não eram tão santas como eu era, é isso que acontece, irmãos. Irmãos brincam uns com os outros. Qual foi a brilhante ideia de Ismael? Eu vou zombar do meu irmão. No dia da festa, no dia que ele estava sendo desmamado. E aí, algo, de novo, que parece pequeno, porque todo irmão faz isso, reacende uma questão muito mais antiga, irmãos, e que eu acho que está até no primeiro plano da narrativa, mas a gente não pode passar rápido por isso. O que vai acontecer é, naquele irmão mais velho, aqui Ismael já tem entre 16 e 17 anos. Isaac, seu irmão, tem 3. Então, é uma diferença razoável. Aquele adolescente brincando com o irmão, brincando no sentido pejorativo, tá? Também não estou dizendo que era uma brincadeira inocente, não. De fato, ele faz algo que passa do ponto. Mas aquele pequeno ato reacende um ressentimento que é muito antigo, irmãos. E essas coisas são mais poderosas do que a gente imagina. Coisas mal resolvidas entre nós, coisas mal resolvidas nos nossos corações, elas podem até ficar contidas num certo nível. Mas dependendo do que acontece, elas reaparecem. E às vezes elas reaparecem com a força que elas tinham quando as coisas aconteceram. Incrível, irmãos. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Eu vou conversar com gente idosa de verdade. Muito idoso. E vai me contar algum aspecto da vida. E quando chega no ponto sensível, conta como se essa coisa tivesse acontecido ontem. E são coisas que aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás. Essas coisas ficam no coração. São 2 irmãos que vão estar em antagonismo. Claro, na verdade é um contra o outro. É unilateral porque o outro é uma criança, né? Muito bebê. Só que extravasa. Sai dessa relação fraternal. E aí envolve quem, irmãos? As mães. Sara vê o filho de Abraão com Agar, que era escrava. O filho da escrava está mexendo com meu filho. No dia da festa do meu filho. E aí, esse ressentimento antigo, que está amortecido pelos anos, mas que é latente, reaparece de novo. E Sara fica indignada, irmãos. E aí, ela usa uma linguagem violenta para uma sugestão violenta também. Vai aparecer no versículo 10. Ela vai dizer para Abraão o seguinte: olha, manda embora, expulsa essa escrava e o filho dela. Por quê? Porque esse filho dela não vai ser herdeiro com meu filho Isaac. Perceba a construção da narrativa no plano da fraseologia mesmo, tá, irmão? Das palavras que eles escolhem. Ela diz, aquela escrava, que é uma palavra menor do que a palavra técnica correta para H. Porque desde o começo, H é escrava? Sim, mas ela é chamada no começo de serva, que é uma categoria de escravo que está um pouco mais próximo do que essa palavra que ela usa agora. E ela diz, expulsa a escrava e o filho dela. Que era filho de quem também, irmãos? Abraão. E aí ela diz, perceba as oposições, né? Ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Então, aqui o antagonismo se dá nos filhos, mas, obviamente, representando as 2 mulheres. Olha aí, irmãos. A promessa chegou, festa. E agora a gente está experimentando de novo os efeitos de pecados super antigos, que não foram resolvidos, porque nem dava para resolver, né? E a gente tem agora a manifestação clara de uma cisão que é interna. O que eu quero dizer? Irmãos, isso também é uma questão muito mais profunda do que parece. Abraão é um homem dividido. Você concorda? E ele é dividido com efeito. Porque agora, esse homem, lembra, eu falei isso à época quando a gente estava nesse texto. Se eles tivessem feito o que Deus mandou fazer, que é, irmãos, de novo,
Deus sempre ordenou isso. Era para ser um homem e uma mulher. Desde o começo, e só. Quem foi que inventou esse negócio de ter outras mulheres e ter escrava para dar filho? Os homens inventaram isso. Se tivesse sido o plano original de Deus, esse episódio teria acontecido? Claro que não. E nenhum desses episódios anteriores, no meio, né, desde que nasceu Ismael até agora. Mas Abraão é um homem dividido. E com efeito ele é dividido, né? Porque ele ama, nesse cenário aqui, duas pessoas. Talvez com uma intensidade, se não igual, muito parecidas. Ele tem 2 filhos, irmãos, que são 2 filhos dele de verdade. Um é com a sua esposa de direito. Ok, Isaac, mas o outro é o primeiro filho. O outro foi aquele que rompeu aquela humilhação total. Eu não tenho nenhum filho. Ele já tinha um. 16 anos, convivendo só com ele, irmãos. Porque, de novo, né, a gente está lendo esse texto, e se você ler Gênesis inteiro, talvez você acabe em 2 horas de uma leitura corrida. Então, pra gente, é tipo assim, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Irmãos, para e pensa. São 16 anos convivendo com Ismael. Você percebe um nível de afeto que Abraão provavelmente, e a gente vai ver que com certeza, tinha com seu filho, era filho dele também, pô. Aí agora, na festa, chega a esposa dele e fala, pega essa escrava com o filho dela, joga fora. E tá aqui o pecado, irmãos, cobrando seu preço, né? São anos de uma amargura que foi plantada. Que começou com quem, irmãos? Quem foi que deu a ideia original para essas coisas estarem desse jeito? A própria Sara. Que, perceba, também não vamos pesar a mão na Sara de forma desmedida. Essa mulher estava desesperada. Essa mulher chegou um momento que a dor dela emergiu a tal ponto que ela falou assim, não, vamos resolver a gente? Foi um momento de vacilo, mas que cobra um preço enorme. 2 décadas depois, quase, né, a gente está aqui com essa amargura de novo, que foi plantada, foi criada pela própria Sara, mas que agora se apresenta. E aí o texto diz que Abraão ficou muito incomodado no versículo 11. Abraão ficou muito incomodado. Mas, irmãos, esse é um jeito no português de falar que distancia a gente bastante da experiência real e concreta. Porque incômodo pode ser, sei lá, uma dor de dente. Abraão não estava com um incômodo apenas. O texto está dizendo para a gente o seguinte, isso pesou o coração daquele homem. Abraão amava o seu filho, o primogênito. E agora, por insistência da esposa, ele é instado a rejeitá-lo e mandado embora com a mãe dele. E aqui, meu irmão, minha irmã, entenda, provavelmente é para nunca mais vê-lo. Você entende esse pequeníssimo detalhe? Porque hoje, se você mandar seu filho embora, quando ele estiver ali na rodoviária do Tietê, você faz um FaceTime com ele e fala com ele, não é? Aqui, imagina, num certo nível esse povo ainda é nômade. Foi embora, me arrependi, vamos de novo? Como é que você acha de novo? Uma pessoa rodando pela região da Ásia Menor, ali no norte da África. O que está em tela aqui, essa questão é muito mais séria. É uma morte em vida. É quase enterrar seu filho, porque você vai se despedir, para Deus sabe quando, se talvez você for ver de novo. Então o que está acontecendo aqui são corações rasgados para sempre, irmãos. E aí, chega a noite, né? A gente sabe que é a noite porque o texto depois vai dizer que logo de manhã. Mas nesse momento aqui a gente está na noite agora. E aí, na festa, está Abraão com esse coração partido, né? O que eu faço? Mando embora? Deixo aqui? E aí aparece um texto enigmático. Porque Deus vai ordenar a Abraão que aceite a ordem de Sara, sem se preocupar. Vamos ler que esse é um versículo importante, né? Versículo 12. Mas Deus disse a Abraão, não fique... Lembra, o versículo 11 diz, ele ficou muito incomodado. Aí Deus diz, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Deus aparece e fala o seguinte, olha, Abraão, Isaque é o verdadeiro herdeiro mesmo. Então, aquilo que Sara está pedindo para você fazer, faça. Faça. E aí, ele diz, qual é a explicação de Deus, né, aqui? Em algum nível, o que Sara está falando é verdade. O herdeiro é Isaque.
Só que na fala de Deus, perceba, e, de novo, perceba a sutileza do texto, como o texto é bonito, né? Deus está preocupado com a preocupação de Abraão. Ele está dizendo, Abraão, olha, o que vocês fizeram foi errado. E chegou o momento agora de ter que ter uma separação mesmo. Infelizmente vai ter que ser isso. Vocês não deveriam ter feito. Se vocês não fizessem, não teria chegado. Mas agora chegou. É isso. Vai ter que haver uma separação. Mas eu vou cuidar do seu filho. É o que Deus está dizendo para Abraão. Ele diz, eu vou cuidar de Ismael. Mesmo ele não sendo herdeiro, mesmo ele sendo filho da escrava, fique em paz, despeça, porque eu vou cuidar dele também. E a promessa que Deus fez para Abraão acerca de Ismael, ele refaz. Ele diz, a partir dele vão vir nações. Mas é uma dor, é uma noite de trevas, irmãos, para esse pai. É uma noite de profunda dor, porque é uma noite de uma despedida antecipada, né? É uma noite sem dormir, provavelmente. Mas o que a gente tem é que Abraão obedece prontamente. Logo de manhã, no outro dia, e aqui aparece um texto delicado, delicadíssimo. O texto diz pra gente, 14, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre d'água, pôs tudo nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Qual é o problema desse texto, irmãos? Na sua leitura. Gente, chegou na hora de mandar a mulher com o filho dele embora. Pois é, ele deu um odre d'água, 3 litros no máximo, e pão, colocou nas costas da mulher e a despediu. Aqui, meu irmão, minha querida irmã, não sei se já entendeu isso, mas a Bíblia é um texto complexo. E a Bíblia apresenta seres humanos complexos, que fazem coisas complexas. O que eu quero dizer? Uma parte do que Abraão está fazendo é muito louvável. Porque quando o texto diz que ele a despediu, de novo, a gente perde isso no português, né? Mas o que está acontecendo é, Sara falou, expulsa ela. Abraão não a expulsou nesses termos, assim, dá um chute e vai embora. Contido no verbo, contido na forma que é construído, provavelmente foi uma despedida de coração rasgado mesmo. Esse homem está despedindo, provavelmente, chorando, dizendo, não era o que eu queria, precisa acontecer. Essa parte é louvável. Qual é a parte que não é louvável? Ele é podre de rico, irmãos. Ele tem dinheiro, mas muito dinheiro. Desde o começo dessa história ele já é rico. Quando Deus fala assim, faz o que Sara mandou, você concorda comigo que ele tem várias formas de fazer isso diferente? Ele poderia ter falado o seguinte, Agar, vai, muito obrigado por tudo, vou lembrar de você para sempre, mas toma aqui 15 camelos, 8 tendas, não sei quantos escravos e vai. Irmãos, água e pão. Aqui a gente está no campo da especulação. Pode ter sido isso, pode não. O que eu acho que faz algum sentido? Provavelmente até aqui está essa disputa, do tipo assim, Sara perturbando Abraão, dizendo, você não vai dar um centavo para essa mulher. Mas independente do que seja, é um texto complexo, porque Abraão ao mesmo tempo acerta, ao mesmo tempo erra. Como a gente faz, né? Ele poderia ter feito mais. Na minha perspectiva, ele deveria ter feito mais. Ele não fez. Mas ele também poderia ter feito menos, irmãos. Ele poderia ter chutado aquela mulher, enxotado, humilhado, acabado com a vida dela. Ele fica no meio do caminho. Só que, de forma muito concreta, o que é um texto dramático demais. A gente tem uma mulher e o seu filho andando a esmo, sem rumo. O texto diz exatamente isso, eles estão andando sem rumo. E aqui a gente tem uma mulher que já é velha. Quando eu falo isso, irmãos, a gente trata como ofensa, né? Nem devia ser, mas tudo bem. Eu não estou querendo enfatizar só o fato que, tipo assim, ela é idosa. A questão é, ela é escrava. Uma escrava precisa trabalhar, só que ela já é velha. E agora? Ela já está menos disposta para o trabalho. E agora ela concretamente perdeu tudo que ela tinha. Ela era esposa de um cara gigantescamente rico. E agora ela saiu com água e pão. E aí chega a hora da calamidade, né? O caos total. Acabou a água. E, meu irmão, minha irmã, acabar a comida é uma coisa. Acabar a água, você sabe que é outra coisa num nível completamente diferente. O que resta fazer?
agora é abandonar o filho para não vê-lo morrer. É isso que o texto está dizendo para a gente. A conclusão dela foi o seguinte: eu vou deixar meu filho num lugar e eu vou para longe, porque eu não quero ter a experiência de ver essa criança morrer. E eles se separam, para de alguma forma a dor ser menor, né? E aí a gente está então num momento de choro compulsivo. Um choro que é desesperado, de desalento. Eu gosto muito dessa palavra. É um choro da alma, irmãos. Acabou tudo. Agora é morrer. E aí é nesse momento que o versículo 17 diz pra gente: Deus vê. Deus viu a mulher e Deus viu o menino. E o Deus que vê intervém. Ele diz: Agar, não tenha medo. De novo, né? Olha que coisa incrível. Essa frase que se repete tanto. Ele diz: não tenha medo. Eu ouvi a voz do menino. Deus diz para ela: ponha-se de pé, siga em frente e eu vou cuidar de vocês. Eu vou ser o Deus de vocês. Como eu sou o Deus de Abraão, eu também vou ser o Deus de vocês. Eu vou proteger vocês. E aparece um texto que eu acho muito belo, né? Então o Senhor lhe abre os olhos, versículo 19. O que quer dizer, na minha opinião, irmãos, Deus está materializando a salvação. Aparece água. Aparece um poço. Aqui a gente está no campo do sobrenatural. E aí bebem a mulher, o seu filho, e por uma ação milagrosa, poderosa de Deus, está todo mundo salvo nessa história. E aí vem a ação mais miraculosa de todas, a parte mais linda do texto, na minha perspectiva. Deus diz, versículo 20, não é Deus que está falando, o narrador está falando a respeito de Deus. A partir daí, Deus estava com o menino. Esse Deus pessoal, que era o Deus de Abraão, está sendo o Deus pessoal também dessa criança. Mesmo sofrendo uma humilhação, mesmo nessa fragilidade atroz que esses dois estão experimentando, Deus está cuidando do fruto do pecado, irmãos. Por quê? Agar e Ismael não deveriam existir enquanto família de Abraão. Está errado, desde o começo estava errado. Tudo foi errado. Ela errou, lembra que ela errou? Porque na hora que ela teve o filho, ela ficava olhando para Sara e humilhando Sara, sua dona. O menino errou também, errou, humilhando o filho de Abraão com Sara. Abraão e Sara erraram? Erraram. Todo mundo nessa história errou, irmãos. Mas ainda assim a gente está vendo Deus tendo misericórdia de todo mundo, resolvendo essa parte tão feia da história, irmãos. Uma escrava respondona, um menino que humilha seu irmão bebê, todo mundo protegido por esse Deus de Abraão. E Deus tinha todo o direito de deixá-los de lado, irmãos, de abandoná-los. Porque eles nunca foi o plano de Deus que eles estivessem na história. Mas mesmo assim, Deus está cuidando de todos os envolvidos e promovendo uma solução linda para uma história feia. Então, note, essa parte é importante demais. Sara e Abraão, os dois que receberam a promessa, os dois que viram o agir de Deus, que creram, promovem essa separação tão dolorosa, irmãos, tão feia, tão descuidada. Por quê? Sara, certamente, sem dúvida, ela agiu por dureza de coração, irmãos. Por mágoa, por rancor. Por quê? Poderia ser o caso dela sentar com Abraão e falar assim: Abraão, Deus falou que o nosso filho ia ser o herdeiro. Eu acho que não vai caber bem a gente continuar nessa configuração que a gente está. Vamos buscar o Senhor e tentar uma forma de separar que seja a melhor possível. Não foi isso que aconteceu. Na festa, a partir da raiva, ela age. Então não foi um ato generoso, né? Mesmo depois da promessa, a gente ainda tem dor. Mas a gente também tem Deus cuidando de todos os envolvidos. Todos esses, repito, que em algum momento da história estavam errados. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você também esteja esperando a resposta de uma promessa que Deus te fez. E, mais uma vez, eu respeito muito esse tipo de experiência. Eu acho que o nosso Deus continua prometendo coisas específicas para indivíduos específicos hoje em dia, tá? Deus pode ter te dado alguma palavra e quem sou eu para dizer que Deus não falou com você? Talvez você esteja esperando uma coisa muito importante para você. Talvez toda a sua existência esteja convergindo para esse cumprimento. E aí talvez a sua vida seja essa expectativa. É isso que eu estou querendo te dizer. Ah, se meu filho voltar para a igreja, aí sim, finalmente tudo vai ficar bem. Se um dia eu e minha irmã, a gente sentar e a gente se perdoar e a gente reconstruir nossa relação, aí acabou. Deus pode me levar que está tudo em paz. Ah, se amanhã o resultado do exame vier negativo, remissão total, daí para frente é só alegria.
Ou então, tudo que atrapalha a minha vida é esse pecado específico. No dia que Deus me libertar desse pecado específico, finalmente eu venci, aí é só descansar. Eu honestamente acho que muita gente vive assim, irmãos. Do fundo do meu coração. Tem muita gente que está esperando um momento porque acha que a vida está circunscrita a essa condição. E no momento que esse problema for resolvido, a vida toda está resolvida. Eu quero te falar uma coisa. O texto bíblico não dá um só exemplo desse tipo de padrão na vida dos fiéis. E se eu estiver errado, por favor, me corrija. As provas, as lutas, os desafios, as faltas, as incompletudes, a dor, a derrota, acompanham os filhos de Deus, irmãos, até o final, até o último dia. Todos os grandes homens e mulheres de Deus lutaram até o último dia das suas vidas. O que eu estou querendo dizer se ainda não está claro? O cumprimento das promessas de Deus não resolve todas as questões. Quando Deus, de fato, dá a bênção que a gente está esperando, isso não significa que a gente está no estado perfeito de coisas, irmãos, e que está tudo resolvido. Na verdade, muitas vezes o que a gente lê na Escritura é o contrário, né? Quando Deus cumpre a promessa, ela vem cheia de um monte de novas coisas que a gente tem que resolver. Lembra? Quando o povo finalmente entrou na terra, a gente pensa que é assim, povo de Israel, eu prometi essa terra para vocês. Aí os caras cruzam o rio, primeiro tem o mar, depois tem o rio, e as muralhas de Jericó caem. Mas foi a única muralha que caiu, irmãos. Nas outras cidades, eles foram brigar. E passaram a vida brigando. E lembra dos espias que viram a terra e falaram assim, a gente, diante deles, a gente parece gafanhotos, eles são gigantes. 2 falaram, não, vamos lá na força do Senhor. Porque eles falaram isso, Deus disse, vocês vão ter uma cidade. Quando chegou a hora de reaver a cidade, conversando lá com Josué, Josué fala, beleza, qual é a cidade que você quer? Aí ele fala, eu quero aquela ali. Ele já tinha 80 anos. Aí Josué fala, beleza, então vai lá pegar. E aí eles foram lá lutar. Entende, irmãos? A gente pensa que é assim, Deus fala, eu vou cuidar de você. Aí você vai ficar na rede falando assim, Deus, venha sobre mim todas as suas bênçãos. E quando ela chega, a vida está resolvida. Irmãos, quase nunca é assim. O que eu estou tentando te dizer? Eu estou tentando reorientar suas expectativas, irmãos. Por quê? O que é o mais importante nessa história e em toda a história bíblica? Mesmo quando a promessa vier, mesmo se a bênção se fizer, ainda vai haver na sua vida caminho a percorrer, meu irmão. A gente ainda vai errar depois da promessa. A gente ainda vai errar, a gente ainda vai se ver diante de escolhas difíceis e a gente ainda vai ter no nosso coração inclinações que são ruins. Se amanhã a sua bênção chegar, se tudo se resolver, aquela pergunta do começo, né? O que está travando sua vida? Se amanhã essa coisa deixar de travar a sua vida, não te atrapalha mais. Eu quero te dizer uma coisa, vai ter um dia depois de amanhã, já com a bênção resolvida, mas que você ainda vai ter que caminhar. Lembra aquela música, que nem todo mundo gosta, mas que eu gosto? Amanhã vai ser outro dia, meu irmão. Sempre. Amanhã sempre vai ser outro dia. O que isso quer dizer? Sempre vão ter novos desafios, irmãos. E aqui está uma coisa fundamental, povo de Deus, que eu quero te dizer hoje. O centro da história não é o cumprimento da promessa. Porque a gente faz parecer ser. Especialmente para as crianças. Eu acho que a gente faz muito mal para as crianças. Porque a gente coloca o texto bíblico como se fosse filme, e aí parece que é uma história sobre a chegada de Isaac. Não é. É uma história sobre Deus encontrando e criando um povo, e Deus atraindo o coração de gente pecadora. Essa é a história principal. Isaac é importante? Claro que é. Mas o ponto central não é esse cumprimento ou não. A alegria imensa da gravidez não anulou as provas, irmãos, e não impediu o casal de errar, de novo. Mesmo depois da promessa, ainda houve dor, ainda houve sofrimento, e ainda houve necessidade de reconstrução. Mas o que é mais importante? O que permanece de pé? Deus ainda continua ensinando todo mundo nessa história. O casal, o primeiro filho, o segundo filho, a escrava também. Deus está caminhando com todos eles, irmãos. Você não acha história linda, não? Deus está cuidando de todo mundo, nos seus erros, nas suas incompletudes, na sua teimosia, nessa confusão toda. Deus está resolvendo as coisas erradas que a gente fez. Será que foi isso mesmo?
Semana que vem vai ter um... Só vai vir Isaac. Sim, exatamente. E, meu irmão, semana que vem a gente vai ver um texto que a pergunta é: e agora? Abraão vai confiar ou não vai confiar em Deus? Mas isso é só para quem vier para cá, tá? Semana que vem, quinta-feira, 8 horas, a gente vai conversar sobre isso. Mas fica com isso na mente, é verdade. A promessa chegou agora. Acabou? Abraão agora já tem a fé perfeita? Irmão, vai vir tanta coisa ainda pela frente. Por quê? Às vezes, cristãos são presos por suas próprias conclusões erradas, irmãos. Expectativas erradas. O que eu quero dizer? Mais importante do que o que Deus ainda vai fazer na sua vida, de concreto, mais importante do que isso, é a sua caminhada com Deus, é o seu coração com o seu Deus. Eu estou dizendo que as promessas que Deus faz para a gente não são importantes? Claro que eu não estou dizendo isso. Elas são importantes. E elas são muito importantes. A fidelidade de Deus em fazer para a gente o que Ele prometeu é fonte de uma alegria imensa para nós. Mas o que eu quero dizer é, se o que você espera hoje para a solução da sua vida chegar, ou se nunca chegar, isso não diz tudo. Nem para sim, nem para não. O que eu quero dizer? Não esgota a questão. O centro da sua vida, meu irmão, minha irmã, não são os problemas concretos. É o seu coração com Deus. Pastor, tá abstrato. O que eu estou dizendo é o seguinte: esse problema que está na sua vida agora, que você acha, esse é o maior problema que eu tenho, e eu não estou dizendo que não é, pode ser que seja mesmo. Ele ser resolvido ou ele não ser resolvido, não é a coisa mais importante da sua vida. A gente faz parecer ser. O nosso coração diz pra gente que é, mas não é. A coisa mais importante da sua vida é caminhar com esse Deus. E caminhar com esse Deus, às vezes envolve esse problema, em algum nível, tá num primeiro plano da sua vida. Hoje, meus irmãos, assim, parece uma mensagem meio pessimista, né? Mas eu espero que você entenda que não. É o contrário, na verdade. Essa é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque hoje você pode, junto comigo, descansar que mesmo que você não receba aquilo que você mais deseja, aquilo que você acha que é mais importante para a sua vida, aquilo que você acha que se não tiver isso você não pode viver sem, mesmo que isso não aconteça, algo vai acontecer para sempre, que é, se você é crente, Deus vai caminhar com você até o final. Mesmo em meio a essa dor, se ela nunca passar, mas Deus vai continuar caminhando com você em meio a dor e sofrimento. Não existe absolutamente nada no mundo que é capaz de realmente preencher sua necessidade. De novo, você acha que a coisa mais importante é essa. Deixa eu te dizer, se você receber isso e não tê-lo, você vai continuar com a fome que nada vai conseguir preencher. Porque a gente aprende, e Abraão vai aprendendo, Sara também, a gente aprende com ele, que ele é o nosso quinhão, irmãos. Significa que ele é a nossa parte, ele é a nossa porção. Ele é aquilo que falta na gente. E se a gente o tiver, a gente tem tudo. Com os nossos problemas ou sem. A verdadeira promessa, aquilo que realmente enche o nosso coração, isso certamente vai vir. E vai vir para todos os filhos de Deus. Porque Jesus Cristo vai voltar. Meu irmão, minha irmã, eu acredito nisso com todo o meu coração. Um dia, esses céus vão se abrir e ele vai voltar para terminar todas as coisas. E quando isso acontecer, a gente vai estar com ele, onde não vai ter mais dor, nem choro e nem morte. Hoje, o convite para você e para mim é: espere no Senhor. Espere nele. Você vai ser totalmente cheio da maior bênção que existe. Por quê? Porque ele prometeu. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Em outro lugar ele diz: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nos ajuda, Pai, como teu povo, a olhar para o Senhor e saber que a coisa mais importante que a gente precisa nesse mundo a gente já tem, que é o Senhor, Pai. Deus, aqui eu tenho plena convicção que há corações que estão aflitos com muitas questões que sim são importantes, Senhor, que sim nos machucam.
Mas eu quero que o Senhor nos ajude a relembrar que mesmo que a gente não veja esses problemas acabarem desse lado da existência, nós estaremos com o Senhor numa alegria, numa festa que não se compara a nenhuma festa que esse mundo já viu, Pai. Faz com que essa esperança da cruz de Jesus seja tão grande no nosso coração, que a gente confie no Senhor, que a gente coloque a nossa vida em Tuas mãos, sempre confiando que o Senhor vai cuidar da gente da melhor forma possível, porque não existe lugar melhor para estar do que no centro da Tua vontade, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de histórias feias, Senhor. Obrigado por quando a gente erra, o Senhor conserta as coisas erradas que a gente faz. E o Senhor torna a maldição em bênção, Pai. Peço que o Senhor faça isso no nosso meio. Nos livra de errar, mas no momento que a gente errar, por favor, nos faz de novo. Nos leva para nossos começos e novas histórias, Pai. Nós te amamos, queremos ter a vida toda conectada a Ti. É o que eu oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém.